Ronaldo, perfeito, eu entendi. E creio que nós aqui entendemos, até estava conversando com o Sormani, e ele falou da dificuldade, né? É difícil. Eu disse, pois é, e me veio à mente duas situações a respeito do perdão. Por tudo aquilo que Jesus passou e que Hebreus deixa bem claro para nós, precisamos ter isso bem claro na mente. Jesus, por amor, se entregou por nós e chegou num momento difícil, ele olhou, vê a dificuldade. Ele assumiu, ele se tornou maldição por nós. Aí ele volta para o pai e diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Como é que a gente vai estar confessando ou pedindo perdão dentro de um contexto de ignorância? Se alguém fez algum mal para mim, é porque lhe falta entendimento. Nós estamos numa direção que é isso, aos poucos nós vamos adentrando, né, até o raio do dia e vai entrando até ser de pleno. Então, alguma coisa ainda faz parte, é isso mesmo, o objetivo é esse que você falou, Ronaldo, é em Cristo. Então, isso tudo vai desaparecer. Aquele peso que tinha da contrição, né? Os cultos da igreja presbiteriana tem um momento, vamos parar um minuto, todo mundo aqui em silêncio, momento de contrição. Todo culto da igreja presbiteriana tem esse momento. E os irmãos vão orar, Pai, perdoa minha multidão de pecados. Sabe? O cara tem consciência que tem uma multidão de pecados. Então, realmente, a nossa direção é totalmente outra. Então, quando a gente percebe a falta de entendimento, se alguma coisa, se estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, Cristo, o Espírito de Cristo, que habita em nós, essas convicções, ela tem que estar bem latentes. Por isso que tem que trabalhar muito isso na mente, que somos novas criaturas em Cristo Jesus. E, de repente, algum pensamento negativo que, porventura, com certeza, lá no passado nós tínhamos tais pensamentos, e aqui e acolá algum pensamento desse quer ainda aparecer, se nós estivermos em meditação, como eu vejo a irmã Manuel toda semana, ele já começa todo dia, traz um texto maravilhoso para a gente ler, isso é bom. Às vezes eu mesmo, às vezes passava batido, logo cedo não abria a Bíblia, mas hoje eu estou dentro do outro, eu vejo Manuel, pô, manda um texto, eu vou e leio, e fico meditando naquele texto. Isso é bacana, entendeu? Então, focar encher a mente de Cristo cada vez mais, esse é o objetivo. O fim é esse mesmo, né? Eu estava lembrando do texto lá de Balaão, quando o anjo apareceu, lá só a jumenta viu o anjo. E a jumenta desviou do anjo. Aí Balaão se irritou com a jumenta e meteu o cacete na pobre da jumenta. Qual o entendimento que ela tinha? Mas ela viu o anjo. E no final, olha o que o anjo disse a Balaão. Por 3 vezes a jumenta se desviou de mim. Se ela tivesse vindo, certamente tu morrerias. Certamente eu ia te tirar a vida, Balaão. Viu a falta de entendimento, mas ele se irritou com a jumenta. E ele bateu nela e ele ficou irado com ela. Ele disse, eu te sirvo desde que eu te pertenço, que tu calvagas comigo, eu te levo para onde tu queres que eu te leve. E tu já deve me conhecer, que eu nunca te desobedeci. Então, tem alguma coisa de errado. Tinha alguma coisa que precisava acontecer. E Balaão, quer dizer, eu me veio esse texto na mente por causa da raiva dele. Como foi difícil para Balaão entender por que uma jumenta que lhe pertencia não quis lhe obedecer, né? E às vezes as coisas acontecem ao nosso derredor e a gente sente uma dificuldade terrível, né? Até que perguntaram a Jesus quantas vezes, né, irmão Paulo, quantas vezes deve perdoar meu irmão? 7 vezes, né? Então, assim, é uma coisa que a gente realmente tem que, como o Ronaldo trouxe essa conclusão, esse complemento aí, para mim, fantástico. Enquanto eu estava meditando o que Paulo estava falando, né, que o irmão Paulo também falou, e a gente fica meditando, é quando o Ronaldo começou a falar, as coisas foram se encaixando, e é assim que eu também observo, é assim que eu vejo. A gente tem dificuldade de perdoar, ou tem dificuldade de pedir perdão, ou tem dificuldade de confessar, nós sabemos agora o que fazer. Olhar para Cristo, deixar se envolver por Cristo, deixar se encher de Cristo. E não precisa, né? Às vezes a gente começa a ver e só direciona, só reflete
o amor do Pai que está em nós, através de Cristo Jesus. Amém, amém. Mais um fato aqui interessante, né? Aquilo que a gente comentou a respeito que um fato que o Ronaldo tinha levantado, né? Que a finalidade da Bíblia toda, né? Não é conduzir a Jesus, mas conduzir ao Cristo, né? Ao corpo, né? Então, o foco é o quê? É o processo de entrosamento que nós estamos passando, né? É a formação do corpo que vai ser a habitação do Pai, né? Então, tudo isso foca para isso. Então, não é mais em relação a glorificar a Deus lá no céu, a glorificar Jesus lá no céu, mas a glorificá-lo no corpo, preparar nesse corpo, né? Para manifestação do Pai em nós, né? Aí tem um texto lá de Jó, né? Que fala assim, Jó 7:20. Se pequei, que mal fiz a ti, ó espectador da humanidade, né? Então, se eu pecar, que mal que eu fiz, né? Falando para Deus, né? Então, se eu pequei, que mal que eu fiz para ti, né? Aí no Jó 35, né? Se você peca, que mal causa a Deus? Se as suas transgressões se multiplicam, que prejuízo você podia trazer para Deus, né? Quer dizer, então o meu mal vai afetar Deus? Vai causar mal para Deus? Não vai, né? É indiferente para Deus, mas vai trazer mal para o corpo, né? Por isso, confessar mutuamente que quem está sendo prejudicado é o corpo, não é, né? Deus não vai mudar, Deus não vai ser prejudicado por aquilo que eu fizer de errado. É por isso, confessar. Então, eu tenho que confessar para Deus, porque Deus é indiferente o que eu faço para ele, não vai afetar de maneira nenhuma, mas vai afetar a unidade do corpo. E o alvo, o que é? É a unidade do corpo, né? É o que nós estamos clamando, é que essa nova criatura, o que é? É um ser multimembrado, é o corpo multimembrado. É isso que tem que se prevalecer, né? Então, essa confissão tem que ter. Eu quero ser participante desse corpo, eu quero ser essa nova criatura, né? Então, não é mais em relação ao homem pecador e o Deus Todo-Poderoso lá. Não, não é. Né? É justamente essa unidade da fé, única essa fé, um só coração, um só amor, né? Então, quer dizer, é realmente um novo nível, né, que o Pai tem nos falado. Estamos quebrando o império da morte, né, por força do pecado, por força do aguilhão da morte, que é o pecado, aniquilando o pecado pela presença de Cristo em nossas vidas. O que é aniquilar? Né? O verbo aniquilar é muito forte esse verbo. Reduzir a nada, destruir completamente, a exterminar. Eita, é muito forte, né? Hebreus 2:4. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Caramba, está acabando. O processo de regeneração está às portas de todo aquele que crê. Está pertinho da gente. Pela fé, já está acontecendo em nós. Porque o pecado foi aniquilado, o poder do diabo foi aniquilado, o poder da morte foi aniquilado. É isso que eu estou confessando. Cristo venceu tudo e aniquilou tudo. Esse é o ponto-chave. É isso que eu estou confessando. Eu lembrei do texto lá de Daniel, que ele amava muito o livro de Daniel. Ele meditava muito sobre o livro de Daniel, né? E fala sobre a estátua lá de Nabucodonosor, né? Que uma pedra foi rolada do alto sem auxílio de mão humana e esmiuçou o barro, o ferro. Interessante. O texto lá vem falando que ele esmiuçou de baixo para cima, né? Vem esmiuçando tudo e se tornou como uma pragana, ou seja, foi levado pelo vento e não foi mais achado. Foi espalhado, foi totalmente aniquilado, né? Foi esmiuçado de uma forma que não tem mais como juntar. Então, tudo aquilo que representava aqueles reinos, né, aquelas dominações, esse reino sempre eterno de Cristo Jesus, ele foi rolado, foi representado como uma pedra, foi rolado do alto, sem auxílio de mãos humanas, e esmiuçou tudo que foi construído pelo poder que foi dado ao homem. Foi tudo esmiuçado, né? Então, agora ele se estabeleceu e cresceu, e é um reino sempre eterno. Mas a empolgação é essa mesmo, Ronaldo.
vibrar mesmo a alegria, porque estamos em um só pensamento aqui, vendo essas maravilhas que não encontramos aí, né? Não vemos isso. Sempre há reciclos de alguma coisa nesse sentido. Eu vejo muitos pastores pregando, começam tão bem, aí mais umas duas palavrinhas e se perde de novo, volta lá, tudo de novo. Sem julgamento. É que os olhos não estão fixos em Cristo Jesus. Sim. Agora, os nossos olhos fixos em Cristo Jesus também já ficou para trás, né? Porque se eu estou vendo Cristo, significa que Cristo está em mim, né? O nome Emanuel é muito convincente para mim. Emanuel, Deus conosco, Deus em nós, percebe? Então, por isso que nós não falamos, né, em nome de Emanuel, porque eu não vou falar, né, em nome de Jesus, tudo bem, significa que você reconhece Jesus como seu Senhor e ele não está em você. Então, como ele não está presente, é em nome de Jesus que você expulsa o demônio, é em nome de Jesus que você cura, é em nome de Jesus que você faz as coisas, né, que precisam ser feitas. Ou seja, isso as religiões praticam bem. Isso, os milagres acontecem porque realmente eles acreditam que em nome de Jesus, né, ao nome de Jesus ser pronunciado, né, os demônios tremem. Caramba, agora acabamos de falar de aniquilação de Satanás. Acabamos de falar nessa situação, é um novo contexto, é uma nova realidade em Cristo Jesus. Cristo em nós, nós estamos falando isso já há algum tempo, percebe? Isso nós temos que praticar isso diariamente. É nisso que nós temos que estar confessando, declarando, estabelecendo. Eu confesso que Cristo está em nós. É isso. Eu não quero perder mais tempo com as coisas aniquiladas. Já ficou para trás, entendeu? Cristo em nós. É isso que tem que ser algo vigoroso em nossas declarações. Amém? Amém.